Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. As páginas que nós vamos estudar hoje são 68 e 69, né? Vamos falar sobre desidratação, insuficiência renal e cálculos renais, né? Veja bem, aqui diz o seguinte: desidratação. Diariamente, nosso corpo ganha e perde água, né? Isso é um processo natural. O ganho de água ocorre por meio dos alimentos líquidos, né, dos alimentos sólidos, que geralmente contêm bastante água. E também como decorrência de certas atividades das células do organismo, denominadas metabolismo. Então, toda atividade realizada pelas células, tanto na hora de receber oxigênio, mandar gás carbônico, receber nutrientes, eliminar toxinas, né, tudo isso que as células que a célula faz no nosso corpo, o nosso corpo realiza, é chamado de metabolismo. São todos os processos vitais, tá certo? E um desses processos vitais é o ganho e eliminação de líquidos, ganhar líquidos e perder líquidos. Aqui diz o seguinte, ó, a perda de água acontece pela saída na urina, nas fezes, no suor e na evaporação direta a partir da pele e dos pulmões, né? São as maneiras que podemos perder líquido naturalmente, através do suor da urina, né? São os principais. O esquema a seguir mostra um exemplo de ganho e perda de água durante um dia. Nele, a quantidade de água ganha é igual à quantidade de água, a quantidade perdida. Então veja bem aqui, desse lado aqui nós temos a entrada de água, do outro lado nós temos a saída de água. Então aqui diz o seguinte: o nosso metabolismo, ele produz 250 ml de água diariamente. Os alimentos sólidos eles produzem 750 ml de líquidos, e os alimentos líquidos se comportam como eles produzem em média 1.500 ml, né? Que é o que a gente em média consome, que a gente produz, né? Em relação à perda de líquidos, nós temos o seguinte: 100 ml nós perdemos nas fezes, 200 ml nós perdemos no suor, 700 ml nós perdemos na evaporação direta, né? No caso o calor vai evaporando, e 1.500 ml só na urina que nós perdemos de líquidos, tá certo? Como foi mencionado anteriormente, existe um complexo mecanismo corporal que controla a quantidade de água que pode ser liberada na urina. Controla a saída de água vital para o organismo. Se por um período de tempo muito além do normal, a quantidade de água que sai do organismo for maior que a quantidade que entra, os tecidos do corpo passam a ter menos água do que deveriam. O indivíduo logo começa a apresentar sintomas de desidratação. Então, o que acontece? Se nós consumimos, nós bebemos, obtemos menos líquido do que nós precisamos, né, e eliminamos muito líquido, nós acabamos entrando num processo de desidratação. É quando você perde muito líquido, consome pouco e perde muito líquido, né? Aí nesse caso você vai sentir dores, você vai sentir fadiga, você vai sentir cansado e não vai conseguir realizar as atividades do metabolismo em nenhum tipo de serviço. Aqui é o seguinte: a desidratação pode ser causada pelo consumo de quantidades insuficientes de líquidos ou pela perda exagerada de água, o que pode acontecer nos casos de suor prolongado, vômitos repetidos ou diarreia intensa. Os sintomas da desidratação incluem muita sede, náuseas e exaustão. Então aqui nós podemos perceber o seguinte: o que são perdas prolongadas de líquidos. Isso, no caso, quando você tem um longo processo de transpiração, está realizando uma atividade que exerce muita força dos músculos, e você acaba transpirando para poder equilibrar a temperatura. Outro processo é por causa, por exemplo, dos vômitos, né, repetitivos, no caso, às vezes por causa de uma doença. E a diarreia intensa, quando você elimina muito líquido junto com as fezes, né? Então, os três sintomas da desidratação, né? Fora as três causas, nós temos muita sede, né? E náuseas e exaustão física. Você vai se sentir muito cansado, tonto e com muita sede, né? Aqui é o seguinte: insuficiência renal e cálculos renais. A falha no funcionamento dos rins não é um distúrbio comum. Há, porém, alguns indivíduos cujos rins perdem quase completamente a capacidade de retirar resíduos do sangue. Então veja bem, quando nós temos os rins estão em perfeito estado, não há nenhum problema, nós vamos conseguir fazer a eliminação de resíduos tóxicos pela urina bem facilmente, né? Algumas pessoas acabam até que machucando os rins e alguns acabam urinando sangue ou
por causa de algum problema no rim, toma algum remédio e a urina já sai de uma cor diferente. Existem vários casos. Entre as causas desse distúrbio chamado insuficiência renal estão a esteroesclerose, as infecções renais frequentes, os acidentes com impacto ou perfuração dos rins e o envenenamento por certas substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, acetona e tiner. Então o que acontece? Vários itens ou vários acontecimentos podem prejudicar os nossos rins, né? Causando uma insuficiência renal, que é quando você tem um problema no rim. Pode ser uma infecção, pode ser uma pedra, pode ser alguma substância que você ingeriu que é tóxica para o corpo. Isso tudo vai acabar nos rins. E se o rim fica obstruído ou que ele fica danificado, você vai perceber essa diferença na própria urina, tá certo? Nos casos mais severos de insuficiência renal, passa a haver um acúmulo do sangue de resíduos produzido pelo organismo, principalmente de ureia, que é tóxica para as células. Nesse caso, há necessidade de transplante de rins. Então, quando o rins ele sofre um gasto muito grande, principalmente, por exemplo, isso pode acontecer com pessoas idosas e pode acontecer com pessoas jovens ou crianças. Mas mais facilmente com pessoas idosas, que têm uma má alimentação, que ingerem muito refrigerante, que ingerem substâncias que não são benéficas para o corpo e acaba que desgastando os rins e havendo a necessidade de transplante, que a pessoa não consegue filtrar mais o sangue naturalmente, né? Aí temos aqui, hemodiálise é uma técnica usada para purificar o sangue do indivíduo com rins muito comprometidos, enquanto esperam pelo transplante de rins. Essa técnica consiste no uso de uma máquina pela qual circula o sangue do paciente e que atua como um rim artificial, retirando substâncias tóxicas do sangue da pessoa. Infelizmente, as máquinas de hemodiálise custam caro e por isso não existem em todos os hospitais. Além disso, o número de máquinas nem sempre é insuficiente para todos os pacientes que necessitam desse tratamento, né? Então, hemodiálise é um processo pelo qual um rins artificial, né, um equipamento que simula um rins artificial, ele vai filtrar o seu sangue daquela pessoa que está com o rins danificado, que está com rins com problemas, que ele não está funcionando corretamente. Aquele sangue da pessoa vai passar por aquele aparelho e vai eliminar toxinas e volta novamente para a pessoa. Esse processo ele tem que ser feito no mínimo dia sim, dia não, né? Uma pessoa que está com um problema de rins muito grave, dia sim, dia não. E nesses casos é recomendado, nem todo município tem um hospital com o aparelho de hemodiálise, nem todo hospital tem, mas era recomendado que pelo menos uma cidade dê pelo menos um aparelho, que as pessoas podem ir em horários alternados, né? Alguns podem ir de manhã, outros podem ir de tarde, outros podem ir durante a noite, ou podem ir até mesmo na madrugada, que para salvar a vida, qualquer horário é válido, tá certo? Mas infelizmente nem todo hospital tem um aparelho de hemodiálise. Outro distúrbio relacionado ao sistema urinário são as pedras nos rins, cientificamente denominados de cálculos renais, né? São materiais sólidos que se formam nos rins pelo acúmulo de certas substâncias presentes no sangue. Os cálculos renais muitas vezes são expelidos espontaneamente. Do rim, eles passam pelo ureter, chegando à bexiga e são eliminados com a urina. De modo geral, a movimentação dos cálculos renais provoca dor muito intensa, que pode ser aliviado sob orientação médica com a utilização de medicamentos apropriados. Veja bem, a chamada pedra dos rins, que são conhecidos pelos médicos como cálculos renais, eles são acúmulos de minérios e minerais que a gente acaba adquirindo na alimentação e elas não são absorvidas pelo organismo e vão sendo levadas para os rins. Chegando nos rins, eles não conseguem ser eliminados e vão se acumulando um após o outro, criando o que aparentemente tem a forma de uma pedra, mas é um minério, né? É o que acontece. Quando ela se desprende do rins, ela vai para a bexiga, passa dos rins para os uretra, do uretra para a bexiga e depois da bexiga vai sair pela uretra. Aí é que está o problema. Quando ela chega, tudo isso ela causa um desconforto, mas quando chega na uretra, que é o canal, por exemplo, no homem, que é o canal do pênis, onde sai o esperma e sai a urina, a dor é muito intensa, entendeu? Porque ela vai sair rasgando. Às vezes a uretra masculina ela é pequena, é uma abertura muito pequena para sair o líquido. E aí quando ela sai rasgando
a uretra, para poder sair. Nos casos da mulher ainda é pior, porque a bexiga, a uretra feminina ainda é menor do que a masculina. Então ela ainda causa mais dor na mulher do que no homem, no caso a pedra de rins, né? Aqui é o seguinte: de modo geral, a movimentação dos cálculos renais provoca muita dor intensa que pode ser aliviada sob orientação médica. No caso, o médico pode dar um remédio que vai desmanchar aquele cálculo renal, aquela pedra, e aí ela vai sair pela urina e não vai causar grandes danos nem grandes dores na pessoa, né? Aqui é o seguinte: atualmente existem técnicas nas quais máquinas especiais, vejam só, quebram os cálculos renais em pedaços menores, usando o procedimento de ultrassom. Então imagine, o mesmo ultrassom que é utilizado para ver bebês na barriga das grávidas, agora eles também são aplicados no tratamento de cálculos renais, tá certo? Para que a pedra seja quebrada e saia sem danificar o corpo, a uretra masculina ou feminina. Que são excretados mais facilmente. Quando não são expelidos naturalmente, os cálculos renais devem ser removidos cirurgicamente. E então, quando você tem um cálculo renal, uma pedra que ela já passou de um tamanho razoável, aonde ela não se desprende do rins, né? Você não consegue eliminá-la através de remédios, não consegue eliminá-la através de ultrassom, então só através de uma cirurgia, onde ele vai abrir o corpo da pessoa, vai abrir onde está os rins e vai arrancar pedrinha por pedrinha. É um procedimento até simples, né? Realizado em qualquer município, dependendo de um médico qualificado, certo? Vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade ela tem 7 questões, mas elas são muito simples. Primeira questão: como é chamado todo o processo vital realizado pelas células? Né? Segunda questão: como é chamada a perda excessiva de líquidos pelo corpo? Terceira questão: quais são as 3 causas da perda excessiva de água? Quarta questão: como é chamada a perda de capacidade de filtração dos rins? Quinta questão: como é chamada a técnica usada para filtrar o sangue no lugar de rins comprometidos? Quando eu falo comprometidos, eu quero dizer que os rins estão doentes, estão danificados, não estão trabalhando direito. Sexta questão: como é chamado o problema de acúmulo de partículas de minérios nos rins? Sétima e última questão: qual é o equipamento descoberto para a quebra de cálculos renais, né? Que antes era utilizado pelas grávidas e agora também é utilizado nesse tratamento de pedra de rins, né? Não precisam, se não quiserem copiar a pergunta, não tem problema, mas envie pelo menos a resposta, tá ok?